Por exemplo, né, uma taxa de 1% ao mês, quanto que é essa taxa ao ano? Bom, para a gente poder calcular essa taxa equivalente, nós devemos usar uma fórmula. A fórmula que vai do período menor para o período maior, tá? Então, 1%, olha só, gente, a taxa do período maior, que é o ano, vai ser 1 mais a taxa do período menor, no caso 1%, que é 0,01, elevado no número de períodos. No caso, como eu quero transformar de meses para anos, eu boto aqui 12 meses menos 1, tá? Fazendo esse cálculo aqui, nós chegaremos em 0,1268, que é igual a 12,68% ao ano. Professor, mas como é que eu vou fazer numa prova à mão 1,01 elevado na 12? Bom, eu já falei em aula para vocês que quando acontecer esse tipo de coisa numa prova do Enem, do vestibular ou de outro concurso público que vocês porventura vierem a fazer futuramente, vai ser dado para vocês no cabeçalho da questão ou no rodapé da questão, vai ser dado lá uma coisa do tipo assim: considere 1,01 elevado na 12 igual a tanto, ou seja, vai dar o valor disso aqui para vocês, ó, do fator de capitalização, tá? Por que eles dão esse valor? Porque eles consideram que se vocês chegaram até este ponto aqui, é porque você sabe o que estão fazendo. Então, eles darem o resultado disso aqui não é nada, ou seja, vocês estão no caminho certo, tá? Então, vocês devem saber fazer os cálculos aí, tá? Agora, por exemplo, se vocês têm aí uma taxa, por exemplo, vamos botar aqui uma taxa de, sei lá, vou inventar, uma taxa de 15% ao ano, e eu quero transformar ela numa taxa ao trimestre, tá? Estamos indo de um período maior, que é anual, para um período menor, que é trimestral, tá certo? Aí a fórmula a ser utilizada é a segunda, essa aqui que tem 1 sobre n, que é um radical, é uma raiz, tá? Então, de posse da fórmula, nós temos que a taxa do período menor, que no caso é a trimestral que eu quero, vai ser 1 mais a taxa de 15% ao ano, que fica 0,15, elevado na 1 sobre, para tudo e presta atenção. Eu quero transformar de ano para uma taxa trimestral. Ou seja, eu vou botar aqui 1/3? Não, eu tenho que me perguntar, quantos trimestres tem o ano? O ano tem 4 trimestres, então eu devo colocar aqui 1/4, tá, gente? Isso é fundamental vocês entenderem. Então, o que eu terei aqui? Eu terei a raiz quarta de 1,15 menos 1. Novamente, essa raiz quarta de 1,15 ela vai ser dada para vocês. Acharemos aí 0,0355, tá? Que multiplicando por 100 para transformar em porcentagem é uma taxa de 3,55% ao trimestre. Certo, gente? Maravilha. Ok, vamos para uns exemplos aqui de juros compostos. Exemplo número 1. Um capital de 5.000, vamos anotar aqui então. Um capital de 5.000 é aplicado a taxa de juros de 10% ao ano. Taxa aí de 10% ao ano. Letra A, pergunta: qual é o montante da aplicação após 5 anos? Então, o N, 5 anos. Bom, montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo. Então, o montante vai ser o capital, que é de 5.000, vezes 1 mais a taxa, que é 10% ao ano, então 0,1, a gente divide por 100, elevado na 5. Montante vai ser 5.000 vezes 1,1 elevado na 5. Como eu já havia comentado antes, vocês podem ver o problema, ele diz, considere 1,1 elevado na 5
igual a 1,6. Então, no lugar disso aqui tudo, nós vamos colocar 1,6. Montante vai ser igual a 5.000 vezes 1,6. Teremos, então, que o montante é de R$8.000. Facilzinho, facilzinho. Vamos para a letra B. Qual é o rendimento percentual dessa aplicação, considerando o período de 5 anos? Tá? Então, vejam bem, pessoal. Nós queremos saber quantos por cento rendeu esse dinheiro nesses 5 anos aí. Então, o rendimento é bem simples. Ó. A gente pode ver pela própria taxa aqui. Ó. Nós podemos desmembrar esse 1,6 em 1 mais 0,6. Ou seja, o rendimento foi de 60%. Ó. 60%. Tá? Ou então nós podemos fazer uma continha bem simples aqui. Nós vamos dizer que 5.000 é 100% e que 8.000 é x. Faz a regra de 3 aqui. Fazendo a regra de 3, nós encontraremos x igual a 160%. Ou seja, aumentou de 100% para 160%. Então, houve um aumento de 60%. Eu poderia fazer também o simples cálculo de 5.000 para 8.000, aumentou 3.000. Então, quantos são 3.000 de 5.000? 3.000 dividido por 5.000 é 0,6. E 0,6 é 60%. Certo? Bem fácil.